E eu fico vendo, eu fico imaginando uma pessoa quando dá uma nota para aquelas meninas que vai pulando ali, rodopiando, pá! Aí o cara dá lá 9.3, eu falo, pô, não é possível, mano. Aí o outro, pra mim, quem tá vendo é tudo igual. Se ela não cair, é tudo igual. O outro 9.4, aquele 1/10. Às vezes são anos. Então eu queria que tu me contasse evolução, nessa né, tua experiência de como atleta, porque você sendo um atleta olímpico, tu é um cara que desde cedo, né, treina e entende as cobranças e como precisa evoluir nelas. Isso aí. Explica pra gente como é que é esse atleta olímpico, esse atleta de alto rendimento, como é que você entra nisso, absorve isso e se desenvolve dentro disso, pra gente começar... Fabinho, isso começa com um sonho, né, cara, de garoto. Eu desde garoto também sempre fui apaixonado por esporte, com 3 anos de idade minha mãe me jogou dentro da piscina, quase morri afogado, tive que aprender a nadar. E dali foi, cara, a paixão pela competição foi muito grande, né? Já é uma coisa natural, já veio, acho que vem com as pessoas, entendeu? A criança que gosta de esporte, ela tem que ter esse sangue aí competitivo, entendeu? De querer ser melhor, de querer fazer mais. E o processo, cara, é um desafio. São escolhas, são decisões que você faz na sua vida. Eu precisei abrir mão de muita coisa da minha juventude para poder atingir essa meta desafiadora, como eu chamo dentro do Instituto. Eu chamo de meta desafiadora essas metas consideradas impossíveis, né? Quando você comenta com algum amigo teu, pô, eu vou para a Olimpíada. Em 1992 em Barcelona, eu era garoto, tinha 19 anos, mas começou tudo em 1988 com a Olimpíada de Seul, quando eu olhei meus colegas de remo indo para a Olimpíada, eu falei, cara, eu quero ser como esses caras. Então você tem espelho, você tem decisões, você tem abrir mão do processo, de coisas que você vive, de uma juventude, ou seja, eu com 18 anos, os caras, garotada, meus amigos me chamavam para balada, me chamavam para poder me divertir, cara, eu não posso, estou treinando. E quando eu dizia que eu ia para a Olimpíada, pô, para a Olimpíada, assim, a cada 4 anos, 14 mil atletas do mundo vão para um mesmo lugar para competir. Então não é para qualquer um negócio, né, cara? Você tem que realmente, ou você quer ou você não quer. Né? E outra coisa é você participar, outra coisa é você ser medalhista, ser campeão, que é um outro nível também muito mais absurdo. Então foi ali que eu aprendi a potencializar o quê? O fazer o meu melhor todos os dias. Né? Abrindo desde as minhas decisões, de abrir mão de coisas da minha juventude, em prol de um sonho. E essa experiência de vida de lá da juventude, desse iniciozinho, eu fui para a Olimpíada com 22 anos, era até considerado novo, mas eu também tinha um plano de vida de casar cedo, não queria casar mais tarde, né? Vivi minha vida de esporte, uma vida regrada, casei com 25 anos e ali me aposentei do remo competitivo, mas sempre envolvido com o esporte. Porque eu tenho a história que eu tenho um clube de remo também, né? Um projeto social que eu faço em gratidão a tudo que o esporte me deu. Eu viajei muito mais pelo esporte para o mundo todo do que pela minha própria profissão. Né? Ou seja, eu tive muito mais sucesso em bens materiais pelo esporte do que até pela profissão. Você vê como é que é interessante a coisa, né? Então, no momento que você decide fazer essa escolha, né, de querer abrir mão de alguma coisa, você começa a viver o processo. E esse processo, cara, é doloroso. O alto rendimento não é saudável, né, cara? Eu estava falando, a gente estava conversando em off aqui, eu recentemente fiz uma hérnia umbilical, tirei minha vesícula e tenho 2 hérnias inguinais para fazer, entendeu? São 3 cirurgias no ano de um cara que nunca fez cirurgia, nunca ficou doente, entendeu, cara? E essas hérnias são consequências, são consequências, são do grande esforço, né? Exatamente, porque o alto rendimento ele deixa de ser saudável. Porque né? o remo, tá no limite o remo demanda, né? De muito esforço. Porra, assim, uma prova de remo os fisiologistas, né? Os grandes estudiosos aí, na época a gente nem tinha essa evolução que teve o esporte, né, profissional. Naquela época, em 92, não se falava muito pouco de fisiologia. E o esporte, o remo e o ciclismo são 2 esportes que são considerados assim, cara, como que os caras conseguem chegar, entendeu? Numa competição. Como é que eles conseguem cumprir aquele trabalho, entendeu? O trajeto, né, que eles fazem. Porque realmente é acima do limite. Então você aprende, né? E aí agora, somando isso tudo, eu trouxe toda essa experiência de vida no esporte para a minha vida profissional. Então, superação, superar limite, tomar as pancadas nas derrotas e aprender que, pô, na segunda-feira eu tenho que estar treinando de novo, porque no domingo eu perdi, mas segunda-feira eu estou lá, porque se eu perdi é porque eu não dei não consegui dar o meu melhor, tem que melhorar o detalhe, sabe?
você começa a mudar a sua mentalidade para tudo na sua vida. Seja vida pessoal, seja vida profissional, o que for. Chega o microfone um pouquinho mais próximo de você. Beleza? Desculpa aqui, cara. Você falou duas frases Aí. legais. Você viu... Você... Ah, foi. É isso aqui, meu amigo? Vitão, me ajuda aí, Vitão. É porque ele não tava indo. Foi. Aí, beleza. Melhorou, galera. Você disse que assistiu lá a Seul, né? Isso. E falou assim, quero em Barcelona, tá ali. 4 anos Eu lembro uma vez que eu vi uma situação na minha vida e falei assim, eu quero estar ali. Só que aí eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, eu quando crescer eu quero fazer aquilo ali. Aí minha mãe perguntou pra mim assim, mas você sabe o preço que se paga pra estar ali? Aí depois você já deu a resposta. Aí depois você falou assim, a gente tem que ir ao máximo que a gente pode. Aí outra coisa que uma vez também eu falei com aí minha mãe falou pra mim assim, mas eu tenho noção do valor, do valor não, do valor que eu digo do que está inserido no contexto de se chegar até onde eu quero ir. Ela falou assim, mas e aí? Você acha que tudo, que o seu melhor tem como resposta para estar ali? Aí eu fiquei pensando, você falou aí. Porque às vezes você dá o seu melhor, você deu o seu melhor, mas às vezes o seu melhor ainda não é o necessário para estar ali. Por exemplo, eu posso dar o meu melhor, mas eu não vou ter uma arrancada de um cara que... Mas é o meu melhor. Mas aí vem o que a gente fala no alto rendimento. O alto rendimento, você aprende o quê? A repetição. É o detalhe. Quando as pessoas viram para mim e falam assim, Guto, quando você fala de superação, você fala só de ponto forte ou ponto fraco? Só de ponto fraco, ou seja, dos defeitos, aquilo que você tem dificuldade que você treina? Ou você também trabalha os pontos fortes? Aí eu digo, você trabalha muito mais os pontos fortes do que os pontos fracos. Os pontos fracos são deficiências que você tem já natural, são naturais suas, que você vai tentar aprimorar aqueles pontos fracos. Mas os pontos fortes são os que vão fazer a grande diferença na hora do milésimo, da fração de segundo. Então, o nadador é uma abraçada, uma entrada de braço, uma remada é uma regulagem, é uma extensão de braço, é uma força, é uma musculação diferenciada. Eu lembro quando eu fui convocado, tinha era um barco de 4 remadores, né? E um timoneiro, eram 4 com. E 2 remadores eram mais experientes. Um deles tinha ido à Olimpíada de Seul e o outro era um cara também que não tinha ido à Olimpíada ainda, mas era um cara que já tinha frequentado mundiais e tudo. E eu e os outros 2, era eu e mais o outro garoto, nós éramos muito, muito mais novos, éramos 5 anos mais novos que eles. E o remo é um esporte para o homem feito, mais maduro, o corpo mais maduro. Você não tem garotada de 12, 13 anos nesse nível. Com 25, 26 anos é onde você atinge o auge, mais ou menos, no remo. E esses caras eram muito fortes. Você imagina uma guarnição com média corporal de 100 quilos, entendeu? 9% de gordura, massa muscular lá em cima. A gente era pequeno. Eu sou um cara grande, mas eu era considerado pequeno do lado dos caras, entendeu? Quando saiu a primeira vez o barco, e eles remavam para um mesmo lado, e eu e o meu amigo mais novo para o lado contrário. Então, cara, quando saiu o barco a primeira vez, eu falei, cara, isso não vai dar certo. lado. Isso não vai dar certo. Era um ônibus, sabe o ônibus de chassi corrido? O barco andava de chassi corrido assim, cara. Porque o timoneiro metia o leme a favor da gente, né? E caiu o barco lá. E a gente, cara, eu ficava desesperado, porque, já entendi alguma coisa, né? Eu ficava, cara, tem que ficar forte com os caras, né? Tem que crescer, cara. Os caras são muito fortes, meu irmão. Eu falava com o Kleber, meu parceiro, e eu falei, meu irmão, nós temos que fazer alguma coisa para virar esse barco. E aí a gente fez um trabalho exclusivo, a gente falou com o preparador físico, ele fez um trabalho exclusivo de musculação com a gente, tanto que a gente ganhou 3, 4 quilos em massa muscular, e no final, perto das eliminatórias, a gente já estava dando o que a gente chama de pau de bordo, né? Já estávamos andando, estávamos sendo mais fortes do que eles. Então a gente conseguiu virar você. Conseguiu equilibrar o barco também, né? E aí o barco começou a andar muito mais, porque o barco andar assim reto, é outra dinâmica. Então são esses detalhes, entendeu, Fábio, que fazem a grande diferença. E isso é ponto forte, cara, é onde você tem, não é no defeito só, né, no ponto fraco. Então superar é isso, é você potencializar aquilo que você tem de bom, de melhor. E isso você tem que trazer para a tua vida secular, tua vida profissional, tua família, seu melhor marido, melhor, entendeu? O ruim é quando essa situação acontece e você já cria aquele break, né? Se você já embarrera ali, aí a gente está falando de Travou crença, ali, né? De medo, de insegurança.
Eu lembro do último podcast que vocês fizeram com o Fábio, ele falava muito disso, né? Como é difícil você mudar a mentalidade de uma pessoa. A gente tem um slogan dentro do Instituto Mentes Vencedoras que diz: mude sua mente e descubra um vencedor. Que com a mudança de mentalidade, as tuas ações mudam, cara.